Olá, você está interessado em uma carreira empreendedora? Você está pensando em fazer uma mudança de carreira e gostaria de se lançar no mercado e abrir o seu negócio? Assiste então essa entrevista que eu fiz com a Luciana Nardini. A Lu é da LN Assessoria em Pessoas. Ela teve uma vasta carreira corporativa e já há alguns anos atuou de forma autônoma como mentora e consultora. Nessa conversa, ela conta o que é necessário em termos de preparação para se lançar e abrir o seu negócio. Ela dá algumas dicas valiosas e ela conta quais são aquelas habilidades técnicas e socioemocionais que fazem toda a diferença para se ter sucesso com o seu negócio. Então, assiste e curte aqui o meu canal. Olá, Lu, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, Julie? Tudo ótimo, seja Prazer estar muito aqui. prazer estar com você e te receber aqui no meu canal e para a gente conversar um pouquinho sobre a carreira em empreendedorismo. A Lu, gente, a Luciana Nardini, ela é sócia da LN Assessoria em Pessoas. A Lu, ela tem uma experiência enorme na área de recursos humanos, ela é formada em administração de empresas com uma pós-graduação em RH, e ela é, já há alguns anos, mentora, palestrante e consultora. E ela veio contar um pouco da experiência dela com empreendedorismo e contar um pouquinho sobre essa carreira, sobre as possibilidades. E, bom, Lu, seja muito bem-vinda. Queria começar o nosso bate-papo te perguntando como é que se você poderia contar para a gente como é que deu a sua migração da sua vida CLT, né, registrada, profissional de empresa, para uma carreira empreendedora. Como é que foi para você esse começo? E como é que se deu essa mudança? Conta um pouquinho, por favor. Julie, obrigada. Adoro sempre contar essa história, porque para mim é uma história bacana, porque eu sempre achei que eu ia morrer, né, trabalhando numa empresa, e me vi há 6 anos atrás, numa mudança na empresa, precisando ser feita isso. Eu fui informada na empresa que meu cargo ia deixar de existir. Eu era uma diretora de recursos humanos de uma empresa multinacional aqui no Brasil, e por uma decisão estratégica da empresa, não ia ter mais o head de RH, a pessoa de RH aqui, sim, só a parte operacional, então minha função não ia mais existir. Foi um momento complicado, não só para mim, mas no Brasil a gente atravessava um momento político complicado, que fez com que as empresas todas se fechassem. E aí, com isso, o movimento de encontrar uma posição no mercado ficou mais difícil. E aí, conversando com as pessoas, né, conversando com algumas pessoas que eu conhecia, eu tenho um amigo que é investidor, e ele falou assim: por que você não tenta a vida empreendedora? Eu falei: não, isso não é para mim, né? Eu gosto da caixinha, gosto de ficar na caixinha e tudo. Ele falou: vai tentar. E aí, eu fui me informar sobre isso. O que era o mundo empreendedor? A palavra empreendedorismo era muito diferente, muito distante para mim. E eu comecei a buscar informações sobre isso. Uma das fontes que eu bebi, né, a primeira fonte que eu bebi foi o Sebrae, né, que é uma instituição nacional que tem o maior apoio para o empreendedor brasileiro, né, em termos de estrutura, de cursos, vários cursos gratuitos, e fui lá assistir alguns até para entender, né. Depois disso, esse mesmo amigo meu me convidou, falou: "Vamos lá para o Vale do Silício, né, fazer uma imersão lá para esse mundo de inovação, de empreendedorismo". Falei: bom, já que eu não tenho nada por aqui, né, ainda estava trabalhando, tinha uns dias de férias, eu fui para o Vale do Silício com o pessoal da Startse, outra fonte que eu bebi muito de informação, e para mim foi a grande chave que mudou, Jolie, porque foi nesse momento que eu vi que, assim, sim, a gente pode fazer essa mudança na carreira. Só para encurtar a história, eu fui, voltei, continuei trabalhando mais um tempo ainda na empresa, porque eu tive um aviso prévio longo de 1 ano e meio, e quando eu saí, eu tinha mais ou menos já estruturada a minha empresa, que é, até hoje, a LN Assessoria em Pessoas. Muito bom. E qual foi, Lu, assim, a sua principal motivação? Claro, teve uma situação, né, um conjuntural na empresa que você estava, ia se reestruturar, mas o que mais te motivou para você dar esse passo e começar essa vida empreendedora? Eu acho que a gente é um exercício que eu comecei tardiamente a perceber que é um processo de autoconhecimento.
Hum, né? hum, E isso eu acho que a gente tem hoje a oportunidade de começar isso muito mais cedo, né, Ju? A uhum, gente descobriu isso muito tarde, né? uhum, E eu acho que foi isso, né? Eu olhar na situação que eu estava e ver o que eu queria fazer. Tá bom, se não for empresa, né? Que já não era uma realidade, o que fazer? uhum, Então, eu acho que essa descoberta, essa, essa busca interna do que eu uhum. gosto de fazer foi minha grande motivação para ter o negócio que eu tenho hoje. Uhum, muito bom, legal, bacana. E o que que você poderia dizer, principalmente para as pessoas mais novas, né, os jovens que pensam em empreender desde cedo nas suas carreiras, o que que você poderia dizer, Lu, que assim, talvez seja o curso mais recomendado? A gente sabe que existem inúmeras graduações e possibilidades que a pessoa pode acabar empreendendo, sim, né, com diferentes transformações. Mas para quem está começando e que talvez vai fazer a escolha, o que que você acha que é a melhor solução em termos de formação? Olha, não puxando sardinha para o meu lado, que eu fiz administração, mas assim, se a gente olhar que o empreendedor, ele é o dono do negócio dele, dono da ideia dele, Hum. eu acredito que a administração justamente tem um leque de opções, né, e de Uhum. áreas que englobam o administrar um negócio, né? Então, eu acho que a administração te dá esse leque. Não que as outras formações não tenham isso, mas eu acho que a mais completa, que você Uhum. consegue ver exatamente todas as áreas, não com tanta profundidade, porque daí as pessoas vão fazer especializações, mas Sim. como é o funcionamento de uma empresa, Uhum. né? Então, finanças, recursos humanos, marketing, a parte de operações, a parte de logística, então Sim. acho que a parte estratégica, então acho que o curso de administração te dá essa maior visão de como funciona uma empresa. Ótimo. E aí depois, posteriormente, a pessoa faz uma especialização, uma pós em alguma outra área que tenha maior interesse, né? E que vai agregar mais valor àquele negócio dela, que às vezes já está até em operação. Legal. A gente percebe, Lu, eu imagino que você, pelo teu dia a dia, com convívio com várias empresas, com outros empreendedores, né? Com a tua experiência, que tem pessoas que têm uma vocação natural, que têm um talento, né? Para empreender desde cedo. A gente até conhece, todo mundo conhece alguém que desde cedo, né, tinha essa vocação, esse perfil. Na tua opinião, o que que você observa, Lu, que essas pessoas de sucesso que empreenderam, às vezes desde cedo, ou às vezes não, depois uma mudança de carreira, o que que elas têm nelas em termos de o que que elas fazem? Quais são algumas das suas atitudes, das suas habilidades que você nota que fazem a diferença para elas terem sucesso? O que que você poderia me dizer? Ô, Ju, uma palavra que eu ouvi muito, né, quando eu fiz essa mudança, e nem todas as pessoas sabiam, né, o porquê da mudança de sair de um CLT para uma vida empreendedora. O que eu ouvia muito das pessoas era a palavra coragem. Tem que ter coragem para fazer isso. E assim, Uhum. coragem, às vezes, a gente tem uma herança da palavra coragem que parece muito super-herói, né? Coragem Sim, parece que é é. uma coisa assim heróica. E na Sim, sim, sim. verdade, essa palavra coragem, eu acho que na verdade é assim, é aí atrás do que você acredita, né? Então, eu Uhum, acho que é coragem para continuar numa empresa, assim como é coragem para abrir um negócio, porque uhum, é acreditar naquilo que você vê valor, que você possa ofertar para as pessoas. Porque você não faz uma empresa para você faz uma empresa, no final das contas, né, para lançar, para resolver a dor de alguém, né? sim, E é exato. esse que eu acho que é Uhum, a coragem de você realmente bancar isso, falar, eu quero fazer isso por mim mesmo, né? uhum, Então, eu acho que é nesse momento que vem essa vocação que pode ser natural para algumas pessoas e para sim, algumas, por algum fato, como aconteceu comigo, de sim. buscar, dentre as suas habilidades, o que faz sentido para você e você ir Uhum. para frente. Sim, sim, com certeza, muito legal. E é isso mesmo, o trabalho é a gente trazer uma solução para alguém, é a gente produzir algo que vai impactar a vida de alguém, seja um serviço, seja um produto, né? E quanto mais a gente se conhece, você já falou do autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem ferramentas para poder tomar uma decisão, né? E utilizar todo esse nosso repertório, né? Sem Muito dúvida. bem, muito bem. Se você puder falar um pouquinho, Lu, acho que muita gente que pensa em empreender, não, quando sai daquele caixinha, como você falou, do dia a dia de uma empresa, não consegue se visualizar num negócio, num dia a dia, tocando o seu próprio business.
Se você pudesse contar um pouquinho, como é que é o dinamismo desse trabalho, como é que é a dinâmica de um empreendedor, né? Seja uma pessoa que tem um e-commerce, né? Seja uma pessoa que presta uma consultoria como você, como se dá como é que se dá esse dia a dia em termos de atividades, de rotina, né? O que que você poderia contar, assim, para tirar essa dúvida das pessoas? Isso é interessante, né? Porque a gente tem momentos na vida da gente que tudo é muito estruturado, né? Para a gente viver. Então, todo mundo passou por isso na escola, né? Na escola, a gente, independente do método que você use, tem algumas coisas para você seguir. Tem horário de entrar e horário de sair. Sim. Tem horário de intervalo. Tem Você horário sabe o da que é aula de esperado. geografia. Você Você sabe o que é sabe esperado de exatamente. você, né? E o que acontece? Fizeram isso para você. Diferente quando você vai para a vida empreendedora, além de você não ter esta, essa rotina, essa disciplina, você que precisa armar tudo isso. Você que precisa colocar o seu negócio de pé. Então, para que o dia a dia funcione, precisa ter uma noção, né, de como funciona uma empresa. Então, as pessoas que já tiveram uma experiência numa empresa sabem como funciona isso. Um jovem que nunca estagiou, nunca esteve numa empresa, às vezes não tem essa noção. Então, eu acho, né, aqui já indo lá para o final, que a gente fala das dicas, eu acho que vale, pelo menos, estagiar numa empresa para entender o funcionamento de uma empresa. Porque Uhum. tem coisas muito bacanas numa empresa que te ajudam, né, a você estruturar o seu próprio negócio, Sim. né, para você ter uma noção de como funcionam as áreas numa empresa, para que servem aquelas áreas. Uhum. Porque, definitivamente, Ju, não dá para a gente abraçar tudo, a gente não consegue, a gente não tem competência, né? Não tem o hard skill para Uhum. muita coisa que funciona numa empresa que a gente ia ter que procurar alguém para ajudar a gente. Mas, Sim. pelo menos, a gente tem uma noção de como isso funciona. Então, o dia a dia de um empreendedor, ele vai ter que fazer várias atividades, principalmente no início, que ele é sozinho, né? A grande maioria começa sozinho, mas ele precisa estruturar. E aí, o seu tempo tem que estar dividido entre você desenvolver o seu negócio, você buscar clientes, você cuidar da parte administrativa, burocrática que Sim. existe, Sim. você tem que fazer networking, né? Então, tem várias peças no seu dia que você realmente precisa mover os seus olhos a cada instante num lugar diferenciado. Então, a gente pode dizer que o dia a dia de um empreendedor é muito dinâmico e nunca é igual ao outro um dia, né? Para quem gosta de Definitivamente não. novidade, né? Quem gosta de rotina, estruturação, não é o lugar, definitivamente. Tem que ter um mix dos dois, Sim, né? Tem que sim. ter uma rotina, porque não dá Disciplina. para você, uma disciplina, porque não dá para você um dia começar a trabalhar, abrir o seu negócio no dia às 8 e dia às 9, Hum, né? O negócio, imagina se for um negócio físico, a porta sim. do estabelecimento precisa ser levantada às 9 da manhã e fechada às 6 da tarde, até por uma questão de Uhum. legislação. E a Sim, mesma coisa, independente do seu negócio, você precisa ter essa rotina, né? sim. Então, também não dá para ficar fixo nessa rotina, porque dependendo do tipo de cliente que você tem, você vai trabalhar até mais tarde, vai trabalhar, começar Exato, antes, tem exato. finais de semana que você vai ter que Sim, trabalhar, depende da e natureza do negócio, da natureza. Então, tem né? um mix de Claro. lidar com o dinamismo e Sim, também ter uma certa disciplina para que as coisas funcionem. sim, sim. Olha, você já falou diversas habilidades, como disciplina, como organização, como relacionamento, capacidade de fazer networking com as pessoas, coragem. Tem mais alguma outra habilidade que você acha, alguma soft skill, uma habilidade socioemocional que você acha que seja importante também para os empreendedores? Acredito que o pensamento analítico e crítico, né, Uhum, são duas soft skills bem importantes, porque uhum, por mais que a gente ame as coisas que a gente faça, a gente tem que ter o pensamento crítico, o olhar crítico para ver, tá sim, bom, só eu gosto, mas ninguém está comprando, e eu vou ter que sim. abandonar esse produto, Uhum, né? uhum. Eu vou ter que olhar os números, eu não posso achar que só o dinheiro entrando que é o meu único indicador que o meu negócio está indo bem ou não. Eu Uhum. preciso ter uma visão, uma capacidade analítica, né,
para avaliar o meu negócio também, né? Perfeito, Para perfeito. saber se está valendo a pena ou não eu continuar dessa Sim. forma com a empresa do jeito que ela está. Eu imagino também, Lu, me corrija se eu estiver errada, mas assim, essa curiosidade constante, né? Essa capacidade de você estar atrás do que vem de novo, de entender o que o mercado está demandando, né? De se informar e estar sempre, o tempo todo, aprendendo também, né? Então, acredito que também sejam muito importantes para os empreendedores, certo? Sem dúvida nenhuma, Né? porque, de novo, a gente voltou no exemplo ou da escola ou de uma empresa. A gente Sim, tem as matérias, o conteúdo programático já está ali. sim, A empresa já diz para você o que ela quer. sim, Entretanto, como empreendedor, você tem que buscar se atualizar na sua área. O sim. que tem de novo? O que meus concorrentes estão fazendo? O Uhum. que eu preciso me atualizar? Muito mais do que quando a gente está na escola ou numa empresa que normalmente os materiais caem no colo da gente, Uhum, né? exatamente. E para quem também está pensando em fazer essa transição, é muito importante saber o que é esperado, né? O que a gente espera que vai acontecer, né? E vai enfrentar. Você pode falar um pouquinho, Lu, na sua visão, quais são assim os desafios iniciais mais importantes para quem está começando? A paciência, né? Porque a gente tem N ideias, acha Sim. que vai funcionar de uma forma, acredita que o mercado é de uma forma, e quando a gente cai no mercado, não é bem assim. Então, Uhum. precisa de uma paciência para a gente estudar, para a gente se realmente ir atrás e ver como que aquilo funciona, porque na Claro. ideação tudo é muito perfeito, mas Sim, na prática é muito diferente, sim, né? sim. Então, acho que isso é um grande desafio. Um outro desafio que eu acho é a solidão, né? A solidão empreendedora, todo mundo diz isso, né? Na empresa ou na faculdade, a gente tem com quem trocar, todo mundo está no mesmo barco. Sim, Ali, em teoria, foi você que resolveu colocar o barco no ar, sim, né? E nem sempre você perfeito. tem condições de colocar um monte de gente junto com você no Sim. barco, então é muito solitário. Então, eu acho que o desafio de você é, trazer pessoas para você, no mínimo, serem suas mentoras, pessoas para você conversar, para você poder Uhum. trocar ideias, e Uhum. que sejam pessoas que vão conversar com você de uma forma racional e não de uma Uhum. forma emocional, Uhum. né? Porque e a gente tende, né? Os amigos, as pessoas que moram com você, tendem Sim. a amenizar alguma dor com você, vão tentar mais te acolher do que realmente te mostrar, olha, realmente, está vendo? Não está indo pelo caminho legal, né? Uhum. Então, essa solidão também é um grande desafio de você sair já buscando ajuda, né? Parcerias, Sim, mentorias que sim, possam te ajudar nesse começo. E não só no começo, depois, né, Ju? A gente bem sim, sabe, né? Quanto que é bom a gente claro. trocar com as pessoas, porque às vezes a gente acha que é só nossa essa dor, mas todo mundo passa por isso, né? Sim, sim, esse apoio, essa rede, eu gosto muito dessa palavra, rede de apoio, né? O empreendedor, ele precisa de rede de apoio, né? Para trocar ideias, para beber das fontes, como você falou anteriormente, né? E para não ficar também tão sozinho, né? E conseguir enxergar coisas que sozinho ele não consegue enxergar, né? Ter novas ideias, ter uma visão diferente da sua, de alguém que tem um repertório diferente, uma história diferente, sempre agrega, né? Legal, ótima dica tua. E, Lu, para encerrar essa conversa, eu pensei em te questionar, assim, se você tivesse no lugar de uma pessoa que está pensando em fazer uma mudança de carreira, né, enfim, pensando em se reinventar e ir para esse caminho solo e tentar o empreendedorismo, né? O que você poderia dar de dicas, assim, que você acha que talvez você não teve lá atrás, ou que funcionou para você e você acha que serviria muito para quem está pensando nisso? Quais são assim as master dicas assim da sua parte? Olha, Ju, eu acho que assim, eu tive uma boa. Procurei muito, estudei muito antes de ter essa decisão de ir para frente, né? Uma coisa foi Uhum. até resgatar, uma coisa que me ajudou muito, eu sempre andava com um caderno na mão. E aí, Hum. até lendo, assim, o caderno, sabe quando te emociona? Você fala, gente, olha lá como eu pensava, né? Então, assim, as primeiras páginas são assim,
quero para a minha empresa. E eu listei coisas que eu queria na minha empresa. Uhum. Não quero na minha empresa. E listei as coisas que eu não queria na minha empresa, né? Você falou da rede de apoio, e é muito bacana, porque eu fui vendo aqui as pessoas que eu falava, pessoas para eu conversar, sabe? Então, assim, é a história de a gente tirar da cabeça, porque enquanto está na cabeça, tudo é muito ideação. Sim. Quando a gente começa a colocar num caderno, num papel, Ju, eu acho que isso começa a ficar mais concreto, Ganha né? corpo, né? Ganha um corpo, Ganha né? Se corpo. materializa. Começa a se materializar a Exato. ideia, né? Então, tudo aquilo que você acha que são flores, então, mas a flor, para virar flor bonita daquele jeito, ela precisa ser preparar a terra, Sim, semear, sim, esperar, pode vir praga e destruir, você ter que esperar de novo, sim. né? Então, eu acho que tem muito disso, a gente realmente planejar. Porque o grande, né, estudos, qualquer um que você possa ver, no próprio Sebrae tem isso, né, que os negócios no Brasil não duram um ano. Não duram um ano por quê? Porque as pessoas não se planejam. E as pessoas não se planejam no que querem para a empresa delas Uhum. e não se planejam financeiramente também, que é um Sim, outro ponto super importante para você também se planejar. E não excelente. só de como você vai sobreviver até você encontrar o equilíbrio na sua empresa, Sim, mas de de entender como fazer custo. Gente, fazer custo por preço, precificar é a coisa precificar. mais difícil que tem, né? E aí, se a gente ficar tudo isso na cabeça, tá bom, eu vou cobrar tanto. Mas por trás desse tanto, quanto eu tenho de custo? Quanto me custa para apresentar esse produto? Então, acho que Claro. tudo isso, quando você vai pondo no papel, vai ganhando importância, vai ganhando notoriedade para os seus olhos e você poder fazer isso acontecer. Perfeito, perfeito. Organização e planejamento, então, são a chave, né? Se planejar é a chave, uma chave para o sucesso. Muito Sem bom, dúvida. muito bom. Mais alguma coisa que você queira contribuir, Lu, que eventualmente eu não tenha lhe perguntado? Você acha que é importante dizer nesse momento? Ai, Julia, eu acho que precisa estudar, sabe, né? Sim. Gosto muito, né? Gosto muito do que eu faço hoje, muito diferente de uma vida CLT, de uma vida corporativa, mas é um momento na minha vida que eu vivo esses últimos 6 anos de muito estudo, de ir muito Sim. atrás das informações. Uhum. Realmente, não ache que você vai é tranquilo, pelo contrário, né? São horas de dedicação a uma coisa Uhum. que você tem que gerar ali, né? E fazer frutificar mesmo. Então, mas que eu acho que para mim, pelo menos, valeu muito, muito a pena. Muito mais vantagens do que desvantagens, é mais Sem prós dúvida do que nenhuma. contras, sem dúvida. Muito legal. Muito obrigada pelo seu tempo e Imagina. foi um prazer ter essa conversa aqui, ter você aqui comigo conversando, Lu. Prazer Obrigada. foi meu, Ju. Obrigada. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.